Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Alfredo, e aí? Estamos aí, né? Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Estamos aí na segunda temporada de Apocalipse. Estamos aí no capítulo 14, né? Hoje, gente, olha só, é tempo de colheita. Quando eu estava olhando, né? Lendo isso aqui, dando uma olhadinha aqui, eu falei, rapaz, cheguei a me arrepiar, que o negócio é poderoso, é forte. Então, se você tem nos acompanhado, agradeço, né, a oportunidade, eu e o Alfredo, de você estar conosco, né, aprendendo junto, porque quando a gente está aqui, né, Alfredo, a gente aprende junto. Aprende né? junto, com certeza. É. Então, muito obrigado pela vida do Alfredo, que está aqui conosco, você que está nos ouvindo e nos assistindo, tá bom? Nossos episódios estão sempre ao ar às segundas-feiras, às 8 horas da noite, horário dos Estados Unidos, e aí no Brasil, né, às 22 horas. Também estamos no Facebook, no Instagram, tá bom? E eu convido você a dar o seu joinha, dar o seu like, compartilhar, que é uma coisa muito importante, né, Alfredo? Verdade. Tá? E também, se você ainda não é inscrito no canal, você dá o seu cliquezinho ali, porque em breve nós estaremos atingindo ali os 2.000 inscritos, tá bom? Graças a você, né, que tem nos acompanhado aí no Parabolando Podcast. Estamos dando mais um início a esse momento, estamos no Apocalipse 14 e hoje vamos continuar aqui, mas tem muita coisa boa e são, né, poucos versículos que vai tratar a respeito de uma colheita, né? Como essa colheita vai acontecer e olha, vai acontecer. Vai. Então é isso aí. Sejam bem-vindos mais uma vez. Tamo junto. Falou, Alfredo? Estamos aí. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que têm nos acompanhado aqui. Nós vamos hoje, então, dar continuação ao livro do Apocalipse aqui no capítulo 14, e nós temos visto que é um parêntese, é o último parêntese do livro do Apocalipse. E depois continua na cronologia certa do livro. Uhum. Então, várias coisas temos falado desses 6 anjos, né? Que são personagens aqui do capítulo 14, e aqui no versículo 14 do capítulo 14... aqui tem um personagem diferente, né? Exatamente. Que não é um anjo. Nós vamos ver aqui que tem vamos ter aqui a participação de 2, né? Então tem a participação de outro personagem aqui, nós vamos saber quem ele é, o que ele estava fazendo, né? Ceifa em algumas versões, outros ainda está escrito colheita, mas todos significam a mesma coisa. E ceifa significa você colher algo que foi plantado. Exatamente. Né? Colheita é algo que foi plantado. Se não foi plantado, não vai colher nada. Exatamente. Então, é isso aí. Nós vamos saber o porquê que isso está sendo feito, essa ceifa, e o que foi plantado antes, é óbvio, né? Perfeito. Então, vamos lá, né? Versículo 14, João continua tendo as suas visões, e essa aqui é uma visão simbólica, tem um simbolismo muito forte. Sim. Né? Então, Deus, às vezes, ele mostra algo acontecendo no futuro de maneira assim clara, né? Às vezes ele mostra de maneira literal e às vezes ele mostra de uma maneira simbólica. E o símbolo, ele serve muitas vezes para que aqueles, assim como a parábola, né? Ele serve para que aqueles que são de Deus, aqueles que são chamados de Deus entendam, e aqueles que não são, não compreendam nada. Igual as parábolas, não? Igual as parábolas. Então, a pessoa escuta, ela não compreende, mas aquele a quem Deus deu a capacidade de compreender, a quem o Espírito Santo de Deus minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Eles compreendem, porque é uma linguagem simbólica, uma linguagem espiritual, e só o Espírito Santo de Deus é que pode nos mostrar o que ele mesmo está falando. Exato. Não é? Muito bem. Então ele diz assim: olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho de Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Ok. Então, nós vamos perceber aqui quem é semelhante ao Filho do Homem. Não é? Nós vamos ver que Jesus, ele usa essa expressão, né? O Filho do Homem, ele tem poder na terra, o Filho do Homem tem isso. E essa expressão nós vamos ver lá no livro de Daniel. Sim. No capítulo 7. Vamos dar um pulinho lá no capítulo 7 do livro de Daniel, onde nós vamos perceber quem é
e como é chamado Jesus Cristo, como ele foi chamado desde o Antigo Testamento já, ele é chamado de filho do homem, mostrando tanto a sua divindade como a sua natureza humana. Então, no capítulo 7 do livro de Daniel, no versículo 13, Sim. ele diz assim, Daniel tendo uma visão, ele diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu. Então veja aqui, que aqui no versículo 14, João diz: olhei e vi uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem. Aqui ok. Daniel está dizendo: eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. A mesma expressão que João usa lá. Ele diz assim: ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Uau. Então veja que todos os outros reinos serão destruídos. O do Filho do Homem, de Jesus Cristo, ele nunca será destruído. E o profeta Daniel teve essa visão dele vindo sobre as nuvens e se achegou até o ancião de dias. Ele se dirigiu ao ancião de dias. O ancião de dias é o Pai. Nós sabemos que Deus, ele é o único Deus, uma única essência, porém são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele se dirigiu ao ancião de dias, o Pai, e fizeram-se a chegar a ele. E aí foi-lhe dado o domínio, quando Jesus diz assim, quando Jesus entregará o reino ao Pai, e Deus será tudo em todos, não é? Assim diz a palavra de Deus. Então, esse que está sentado sobre a nuvem aqui, Sim. que João vê aqui, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada, é Jesus Cristo. Ok. Coroa de ouro por quê? Porque ele é rei e o seu domínio será para todo sempre. Uau. Ok? Amém. Então, esse está falando Então, de pronto. Jesus Cristo, assentado numa nuvem branca, foi a visão que teve, não é? Isso significa o seu poder vindo do céu, vindo das nuvens, vindo do céu, uma nuvem branca. E aí diz assim: e na mão uma foice afiada. Ok. Então nós vemos aqui, né? Tem uma foice afiada aí e tal, né? Então, Olha que campo bonito. olha que campo de trigo, coisa mais linda, né? Ele diz assim: então outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice, porque é chegada a hora de ceifar, pois já a seara da terra está madura. Então veja que este anjo, esse outro anjo, ele saiu do templo. Qual templo? Nós vamos ver, quando nós vamos falar do outro anjo, o outro anjo está no templo no céu. Ok. Esse aqui está no templo na terra. É porque aqui veja bem, ele fala, ele dá uma ordem aqui. Uma ordem para quem? Para Jesus, porque não é ele que vai fazer, é quem está com a foice na mão. Na mão. Porque normalmente nessas partes de anjos, os anjos que têm feito. Exato. Nesse ponto aqui, o anjo não vai fazer, ele só vai fazer, faça. Exato. Que anjo Já é está. esse, hein, rapaz? Ele chega, quer dizer, ele está no templo aqui na terra. Sim. Ele se dirige, o templo lá de Jerusalém. Ele sai do templo e se dirige a Jesus Cristo que está na nuvem e fala: lança a sua ceifa. Por quê? Porque é chegado a hora da colheita. Uau. Muito bem. Então diz assim, que a seara está madura. Sim. A quem nós lembramos quando nós falamos de seara, de plantação, de trigo? Nós voltando lá no Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 13, que é o capítulo das parábolas, Sim. tem a parábola do joio e do trigo, Ok, sim, lá tem. Uhum. não é? E Jesus fala assim, olha, semeou, né? O semeador semeou a sua semente e tal, à noite veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo. Então vieram os serventes e disseram assim: o senhor quer que nós arranquemos o joio? Ele diz: não, deixa crescer junto, porque possa ser que vocês, ao arrancar o joio, possam arrancar o trigo junto. E depois Jesus dá a explicação dessa parábola dizendo: olha, quem semeia é o Filho do Homem, é Jesus Cristo que vem e semeia. Ok. O trigo são os filhos do reino. Uau. E o joio são os filhos do diabo. Então aqui. Ok. Trigo. Trigo. Aham. Aí, fala assim, quando chegar o final dos tempos, então
será ceifado o trigo e será colocado no celeiro. Ok. E o joio será arrancado e jogado no fogo que queima para sempre. Essa aí já é outra... É outra parte. Nós vamos ver Ok. aqui em uma outra simbologia, Exatamente. quando nós estivermos falando... No outro episódio. No outro episódio nós falando de outra simbologia. Então a simbologia de trigo, você veja, Jesus diz assim, é grande a seara, poucos são os ceifeiros. Orai ao Senhor da seara para que ele envie, né, trabalhadores para a seara. Então sempre esse simbolismo de trigo, de seara, de plantação, sempre se refere aos filhos de Deus, não é? Tanto que a Bíblia diz assim que nós somos pão uns dos outros, que vem do trigo. Né? Então, nós que somos os filhos do reino, somos chamados de trigo. Né? Então, esta plantação aqui se refere ao final dos tempos e não está falando da igreja. Com certeza, mais uma vez. Mais né? uma vez. Então significa, olha, é porque as pessoas perguntam, vem cá, eu vou na primeira, né? Existe mais uma oportunidade? Como é que é isso? Gente, nós temos que entender que isso aqui é uma coisa nós estamos falando aqui de tempo, né? Aqui ainda não chegou a eternidade ainda. Não. Mas nós estamos falando de um espaço de tempo que nós não conhecemos. Não. Tá? Nós não conhecemos esse espaço. Mas pode ter certeza que aqui sempre nós falamos aqui. Igreja, pronto, ela não está mais aqui. Israel, né? E nações. Então, depois que a igreja for arrebatada, que é uma coisa que tem batido sempre, que tem insistido nessa tecla, gente, não perca tempo, faça parte da igreja. Que igreja é essa? A igreja da esquina, a igreja da praça. Ok, pode até ser, mas dentro desta igreja, desse prédio, esse prédio vazio, ele é um prédio. Ele é apenas uma construção, ele não é uma igreja. A igreja é composta de pessoas. Aí eu vou à igreja, tá? A igreja são onde as pessoas se reúnem, então cada um, né? Eles se reúnem ali e faz uma igreja. Porque uma igreja, um prédio que a gente vai, vou na igreja tal do prédio, eu vou tirar foto da igreja. Vou tirar foto da igreja. O cara vai lá em Barcelona, tira uma foto da igreja, vai lá em Sevilha, né? Lá na Espanha, tira uma foto da igreja. Lá na Praça da Sé, em São Paulo, é a foto da igreja. Aquilo é uma foto do edifício. A igreja é simbólico isso. Simbólico, é simbólico. Então, ali é onde a igreja se reúne. A igreja se reúne. Então as pessoas, a igreja não vai estar mais nessa história. Mas a misericórdia do Senhor está escrito, ela é infinita. Ela é infinita. Então, nessa época que vai estar acontecendo aqui, existem pessoas que, como está escrito aqui antes, que você vai vendo as marcas de tudo que foi feito, de tudo que vai ser realizado, do que as duas testemunhas vão pregar, do que anjos vão pregar. Pregar para quem? Para que alguém se converta. Exatamente. Alguém vai se converter. E como vai ser feito isso? Mas como é que é isso? O anjo vai... Não, gente, eu não sei como é que é. Só sei dizer que vai acontecer pregação ainda e vai acontecer arrependimento. De quem? Está aqui escrito, vai ter colheita numa época que aqui não está falando nada de igreja, nada. Não, aqui é o final dos tempos, o final. Né? Então, quando se fala de final de tempo, porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas veja bem, a volta de Cristo... Ela se dará de uma vez, é um único evento, porém dividido em partes, assim como foi a primeira vinda de Cristo. A vinda de Cristo à Terra, ela se dá em duas ocasiões. É igual novela, né? São vários capítulos. Então, a vinda de Cristo, ele veio primeiro em um corpo humano, ele veio em humilhação e ele voltará em glória. Então a vinda de Cristo, ela tem partes, ela é uma só, mas ela tem partes. Não pode confundir arrebatamento com vinda do Senhor, são duas coisas independentes. Muito diferente. Tá? Né? Diferente. Então, arrebatamento, o Senhor não vai pisar o pé na terra. Não, nas nuvens, né? Então diz, quando Paulo fala, então, nos encontraremos com ele nas nuvens e estaremos com ele para sempre. Nas nuvens que nós nos encontramos com Cristo. A volta dele na terra, ele vai pôr o pé dele lá no Monte das Oliveiras. Lá. Já é outra história. É outra história. Então, esse aqui é a colheita final para o julgamento final. Esse é o julgamento final. Muito bem. Então, aqueles que souberam, ele diz assim, ele sai do templo. Então, veja que o anjo sai do templo ali e ele diz... É o templo que está na terra. Então, porque o templo não é... O santuário não é lá em cima, o santuário é aqui embaixo. Nós vamos ver depois lá o santuário lá em cima, mas isso aqui está falando do santuário aqui da terra. E ele fala, olha, ele saiu do templo. Então, nessa época, estará o templo lá em Jerusalém, construído. Estará lá as coisas... A continuação
da 70ª semana de Daniel, né? Que na 69ª o ungido é cortado e sobra esse gap, esse tempo, esse espaço de tempo que é o tempo da igreja, é o nosso tempo. E quando a igreja é tirada, aí entra a última semana, porque são 70 semanas determinadas por Deus e elas têm que se cumprirem. E aqui está dentro dessas 70. Porque quando está dizendo aqui que o outro anjo saiu do santuário, aqui não está dizendo onde era. Aqui não especifica, mas em outro episódio que vai acontecer, vai especificar aonde estava o outro anjo, o santuário. Agora, aqui não está dizendo se estava, né? Mas de acordo com o que está aqui escrito, né? E onde está acontecendo aqui, está acontecendo na terra. Porque a vindima é aqui na terra, né? Então, olha só aí o que ele fala. Ele diz assim, olha, lança a foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois já a seara da terra está madura. Sim. É o tempo do fim. Né? Amadureceu, é hora de colher. Colhe. Né? Não passa do tempo. Então, tudo há um tempo determinado. E vai acontecer. Então, o que acontece? No tempo determinado, no tempo em que a seara estiver madura, e aí que entra o negócio, né? Nós não sabemos qual será o tempo que está maduro a seara. Só Deus sabe do tempo. Não é? Então, ele olha e fala, agora está madura, pode colher. Então, por isso que o anjo sai e grita, já está maduro, pode colher. E aí, no versículo 16 diz assim, e aquele que estava sentado sobre a nuvem, meteu a foice à terra e a terra foi ceifada. Uau. Então, aquele que estava sentado, numa linguagem muito simbólica, né? Ele estava sentado na nuvem, ele lança a foice sobre a terra e tira o trigo. Sim. É a colheita do trigo aqui. Assim como na parábola do joio e do trigo. Do joio e do trigo. A primeira coisa que foi colhida foi o trigo. Né? Então ele colhe o trigo, que são os filhos de Deus, os filhos do reino, que amadureceram. Né? Esse amadurecimento se dá num tempo. No reino de Deus tudo tem um tempo. Não é antes, né, antes nem depois, é na hora certa. Então, o Cristo vem nessa linguagem simbólica que João está mostrando, quando fala da colheita do trigo na terra, é o último estágio, porque tem a plantação do trigo. Né? Começa-se a plantação, semeia-se a palavra de Deus. E há quanto tempo tem sido semeada a palavra de Deus? Exato. Ela é jogada no terreno, o terreno fértil, o terreno que vai dar aquela semente, que são os filhos do reino, ela entra ali. E essa semente que cai nesse terreno, ela tem um tempo de crescimento. Então, você vê que Jesus ele sempre compara, em linguagem simbólica, o reino de Deus com algum tipo de plantação. Né? Ele falou, o reino do céu é como um grão de mostarda. Que sendo a menor das sementes que vocês plantam aqui, quando ela cresce, ela se torna maior das hortaliças e até as aves do céu vêm se sentar sobre a sua sombra. Então o que acontece? Esse reino de Deus ele começa com uma semeadura e ele cresce, ele vai crescendo, vai se expandindo, vai se expandindo, vai se expandindo até o tempo contado daqueles que são chamados por Deus. E o amadurecimento deste reino. O reino de Deus ele tem um amadurecimento durante esse tempo, onde ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, se desenvolvendo e atinge o ápice. Não é? Então, esse trigo aqui que está sendo semeado aqui, ele vai amadurecer em tempo de angústia, em tempo de sofrimento, em tempo de tribulação. E é nesse tempo de tribulação, quando madura o trigo, sim, é que vem a colheita. Aí deixando claro uma coisa, né? Bastante interessante essa questão da colheita, né? Só tem colheita se teve plantação. A plantação, quantos homens e mulheres na Bíblia que plantaram e não viram resultado das suas plantações. Assim somos nós. De repente você que está me ouvindo, né? Aí não sei se você pode estar às vezes até desanimado, né? Em relação à plantação, em relação ao que você tem semeado e você não tem visto o fruto. Olha, quantos, né? Vamos falar de Abraão, né? Que semeou, o Senhor disse, a sua geração vai ser, né? Que olha para as estrelas do céu, né? Olha o mar, tá? A questão da quantidade, né? Quantas pessoas tinha no mundo na época de Abraão? Hoje são 8 bilhões de pessoas, tá? Então veja bem, essa questão do tempo, nós não podemos deixar de plantar, porque a plantação
se você deixa de plantar, tem um vácuo, né? Tem um vácuo. Então, nesse ponto, acontece uma falha. Né? Acontece uma falha, por exemplo, quando tem guerra. Quando tem guerra em algum país, deixa de se implantar durante 1 ano, 2 anos. Então, até a colheita ter novamente, então tem um vácuo. Então, nós não podemos deixar, porque nós temos, no caso, nós temos netos, nós temos filhos, né? Daqui a um tempo vai ser um tataraneto, seja lá quem for. Então, isso vai acontecer, tem que plantar. Eu estou plantando hoje, mas amanhã é outra pessoa que está plantando. Então, e a plantação é o quê? É a palavra de Deus, como está escrito da parábola do semeador. A semente é a palavra. Então, nós somos semeadores, nós somos instrumentos. Então, nós não podemos nos desfalecer, né? Como diz a palavra também, né? Que Paulo escreveu, olha, não vos canseis de fazer o bem. Tá? Porque ao seu tempo... E ao seu tempo dará fruto. Não podemos desfalecer. Não. Tá? Não podemos falecer. Temos que continuar. E a plantação tem que continuar. Tem que continuar. Agora, quando vai colher, isso é coisa de Deus. Coisa de Deus. É como o apóstolo Paulo diz, né? Paulo plantou. Apolo regou. Mas o crescimento quem dá é Deus. Então pronto. É Deus quem faz crescer o seu reino. Não se preocupe. Jogando a semente e plantando a palavra de Deus, porque os filhos do reino irão crescer. Claro que todo mundo quer ver o resultado da sua plantação, isso é óbvio. Todo agricultor, eu penso que seria, é um prazer, né? Você fazer uma plantação e você ter a oportunidade de colher, mas tem coisas que não dá. Não dá. Que não dá. O interessante é que você vê que o Cristo, ele está até hoje esperando por esse momento dele lançar a foice. Então Jesus Cristo plantou, ele começou a plantação do Evangelho do Reino de Deus há 2000 anos atrás. Uau. Com 12 apóstolos ali, 12 pessoas que ele escolheu, homens simples, homens pescadores, homens cobradores de impostos. Cada um fazendo a sua parte. Ele começou a plantar ali. Ele plantou. E Jesus Cristo morreu e ressuscitou, subiu aos céus. Não é? Como diz a profecia de Daniel, a pedra que foi cortada sem ajuda de mão humana, não é? E encheu toda a terra. Então, quando Jesus Cristo estava plantando, ele não ia colher naquele momento. Exato. E já tem 2000 anos que ele está esperando para colher isso, não é? Para fazer a colheita. Então, quando ele fez a plantação, quando ele lançou a semente do Evangelho e depois subiu aos céus, ele está esperando até esse dia em que ele estará sentado numa nuvem e ele vai lançar a foice para colher aquilo que ele plantou. Uau. Olha que coisa maravilhosa. É lindo, né? Coisa maravilhosa, né? Então nós somos plantação de Deus. Trigo, plantação de Deus para ser colhido. A igreja será colhida no momento do arrebatamento e aqueles que restarem serão colhidos neste momento aqui. Então, por que Cristo é a primícia dos que dormem? Ele foi o primeiro a subir. Depois nós, os que somos de Cristo, sabemos qual é a ordem aí, mas vai acontecer. E a colheita era assim, né? Então você veja que é interessante que ali quando tem a lei dada ali no livro na Torá, nos primeiros livros ali, quando fala-se da colheita do trigo, qual que era a lei que tinha? A lei era a seguinte: primeiro colher a primícia. Sim. Então o primeiro feixe se levava ao templo e se apresentava a Deus. Cristo é a primícia. Depois vinha a colheita do trigo. Isso aqui é a igreja. E depois vinha o que era deixado para trás pelos que colhiam. Eles não rebuscavam. Quem vinha rebuscar era o pobre. O necessitado, ele vinha e rebuscava o trigo e colhia o trigo, o que sobrava. Tanto que a história da avó de Davi, né, que foi colher no campo de Boaz. Sim. Não é? Aí ela falou assim, não perturbem ela e deixa cair bastante que ela vai pegar, que era para os pobres. Então haviam numa plantação haviam três etapas. Né? Assim, acha que, por que isso foi escrito na Bíblia? Por que colocou essa lei na Bíblia? Só para colocar essa lei? Não, apontava para o Cristo e para o fim dos tempos. Então o que vinha? Primeiro o Cristo, depois a igreja arrebatada e o restinho que sobra aqui na tribulação. Olha isso, gente. Rapaz, isso é forte, hein? É forte. O rebuscar aqui da tribulação mete a foice, é o resto que Cristo vem e toma para ele. Maravilha. E leva para o céu. Muito bem, pessoal. Então aí, hoje nós falamos sobre, né, o tempo de colheita, né? Tá aí o nosso Jesus Cristo, né, esperando o momento. E uma coisa interessante, o que eu achei muito interessante é a questão do anjo, né? Falar, não, pode
Pode fazer. Pode lançar que está pronto. Pode Hoje lançar, estava aqui olhando, falou, já está fez o maduro. trabalho. Então eu quero fazer um convite para você que está nos ouvindo, nos assistindo esse dia, tá? Independente de qualquer época que você está vivendo, tá? Seja trigo. Trigo. Seja trigo. Só isso. Porque rapaz, o trigo é uma coisa tão maravilhosa, né? O que você faz com o trigo. Então eu quero dizer para você, não perca essa oportunidade. Não sei como é que está a sua vida, como é que está a sua situação financeira, emocional, a sua saúde, o seu relacionamento com Deus, se você crê ou não. Olha, a Bíblia não vai mudar nada do que está escrito, dependendo da minha fé. Se eu creio ou não, vai acontecer esse tempo. Vai acontecer. Então, eu convido você, né, nesse dia, não sei se é de tarde, ou se é de noite, ou se é de manhã, que você seja trigo. O Alfredo vai fazer as suas considerações finais a respeito disso, e nós estamos encerrando mais um episódio do Parabolando Podcast e convidando vocês a ser igreja, tá bom? Ok, Fala então, aí, Alfredo. meu irmão, minha irmã, nós que estamos aqui, que somos esse trigo plantado por Jesus Cristo na seara do Pai, não é? Que nós possamos ser esse trigo e possamos ser alimento, né, para aquele que necessita de pão. Né? Nós levamos às pessoas o pão da vida, que é Jesus Cristo. Né? Somos seara de Deus, somos plantação de Deus, somos plantação de Cristo e esperamos o dia em que seremos colhidos. Quando estivermos maduros, seremos colhidos. Que bom, né? Cristo nos levará e nos colocar no celeiro celestial para sempre. Que coisa maravilhosa. Então, a palavra é essa. Seja trigo. Tá? No momento certo, pode esperar. Na hora que tiver madurinho, vai acontecer e ó, tamo junto. Tamo junto. Tá bom, Alfredo? É então, isso aí. muito obrigado você por estar mais uma vez conosco e nos vemos até o próximo episódio do Parabolando Podcast. Tchau, tchau. Tchau, bye bye.